aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Como é que vocês estão? Antes da gente começar, eu tenho um recadinho pra vocês muito triste. Aconteceu uma coisa assim que eu jamais imaginei que aconteceria. Nosso SSD externo, onde a gente guarda os episódios já gravados do Tauricast, estragou. Não tá querendo funcionar, ele não tá querendo conectar no computador. A gente enviou para uma empresa especializada em recuperação de dados de SSD, mas infelizmente a empresa deu como se não conseguiu recuperar os arquivos. Infelizmente, a gente pede desculpa a todo mundo que já veio gravar. Algumas pessoas já concordaram em vir gravar. Muito obrigado a todo mundo que concordou em vir repetir, sentar aqui de novo na nossa cadeira, na nossa mesa e contar a sua história, tá bom? Mas é isso, pessoal. Aconteceu isso. Então vocês estão assistindo um episódio que já foi gravado. A gente agora voltou em junho com o episódio. Ficamos um mesinho parado por conta disso. Pra gente não sair correndo, não ter necessidade. O Tauricast é de boa, tá bom? Mas peço desculpa a todo mundo que veio gravar com a gente. Infelizmente aconteceu isso. Peço desculpa a vocês que acompanham o Tauricast, que ficou um mês sem, tá bom? Mas agora em junho voltamos. E é isso. Bom, hoje o papo é com um cara que construiu uma carreira dentro de alguns ambientes mais exigentes e complexos que existem. Indústria, porto, lugares onde decisão errada custa caro. Antes de eu mostrar ele pra vocês já sabem que a gente tem a Mashi como a nossa patrocinadora, é o restaurante de comida coreana. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela? Ou entra no machisoyo.com.br. Aqui na descrição do nosso episódio, seja na plataforma que você estiver escutando ou assistindo a gente, tem o link para você entrar lá e conhecer, tá bom? Se você pedir no site da Machi, você tem o cupom de 10% TAORICAST10 nos pedidos acima de R$57. Se não quer pedir lá, não tem problema. Tem como pedir pelo iFood e pela Kita, mas aí lá não tem cupom exclusivo nosso, tá? Só no site. Vai lá experimentar essas delícias da culinária coreana, ou se você aqui é da Baixada Santista, entra aí no Instagram, segue eles e vem experimentar essas delícias diretamente aqui do restaurante, tá bom? Agora, bora de vez pro nosso convidado. Ó, o mais interessante, voltando do que eu trouxe pra vocês no começo, não é só onde ele chegou, é como ele construiu essa visão de que resultado de negócio e desenvolvimento humano não são coisas separadas, caminham juntas. Ele é engenheiro, especialista em comportamento humano, fundador da Evo e hoje impacta milhares de pessoas ao redor do mundo com uma abordagem que vai muito além da segurança técnica. Além disso, ele assume agora um papel extremamente importante como presidente do Camp Santos, uma instituição que transforma a vida de jovens e conecta talentos com oportunidade aqui da nossa região. Hoje é dia de falar sobre trajetória, liderança, cultura, tomada de decisão em ambiente de pressão e, principalmente, sobre como formar pessoas preparadas para o futuro, dentro ou fora das empresas. Hoje é dia de Tauricast com o Eduardo Varela. E aí, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com você. Olha, o prazer é meu. Conseguimos finalmente. Finalmente. Eduardo é uma pessoa muito ocupada aqui na nossa região e no Brasil e fora do nosso país. Mas que bom que conseguimos, viu? Bom, pra gente começar, você falou que foi ali assistir alguns episódios do podcast, então você já sabe como a gente gosta de começar. Me explica, lá atrás, por que engenharia? Olha, essa é uma pergunta muito boa e não é muita gente que faz essa pergunta não, viu, Vitor? Engenharia, ela veio, na verdade, por uma recomendação da minha família, né? O irmão da minha mãe, meu padrinho, é uma grande referência masculina que eu tenho aí na minha criação. Ele é um grande engenheiro eletricista, a esposa dele é uma grande engenheira química, os dois são referências mundiais. Nossa, legal. Eu sempre fui um cara mais da criatividade, que gostava de desenhar e fazer desenho industrial. Pensei em fazer arquitetura, adorava desenhar planta de casa. Mas eles sempre puxaram, não, vai fazer engenharia, que engenharia é mais completa. E aí eu acabei seguindo por essa vertente. Mas eu vou te dizer que eu não me arrependo. Eu segui por engenharia civil. E a engenharia civil, ela te dá a capacidade de você lidar com múltiplas frentes diferentes, além da engenharia. Porque o engenheiro civil, quando ele está tomando conta de uma obra, Vitor, ele precisa ser psicólogo, administrador, advogado, engenheiro, dentre outras. Então, realmente foi uma escolha acertada. Entendi. E bom, e aí, engenheiro... E aí, lá no começo eu falei que você passou por indústria, porto e tudo mais.
Como é que foi esse começo dessa jornada? E aí, por onde é que a gente começa depois da conclusão da faculdade? Eu acho que dá para puxar um pouquinho mais atrás da faculdade, porque a minha jornada como empreendedor e como especialista na área de segurança operacional, ela se deu antes da faculdade. Esse sotaque que vos fala, né, que não é canadense, como meus amigos daqui de São Paulo costumam me chamar, né, porque quando falam baianada eu já me ofendo, né, com toda essa brincadeira. Eu sou soteropolitano, eu venho de Salvador e desde os meus 14 anos de idade, né, quando eu morava lá com a minha mãe, meus pais se separaram muito cedo, o meu pai foi para a reserva da Marinha e montou uma empresa de segurança operacional. Então ele sempre me envolveu nessa temática. E quando eu tinha 14 anos de idade, o primeiro trabalho foi receber navios de guerra da Marinha Japonesa aqui no Porto de Santos, e precisava se fazer um receptivo. Ele fez junto com o consulado japonês, ele tinha um relacionamento muito forte pelos tempos dele de marinha, só que não tinha ninguém que falasse inglês, Vitor. E uma das coisas que eu brigava com minha mãe quando eu era pequeno, mas que depois eu agradeci muito, foi que com 6 anos de idade ela me obrigou a fazer inglês. E era atrás do meu prédio, eu via as crianças brincando no parquinho, e eu tendo que ir lá fazer inglês, eu ficava muito bravo. Só que depois que eu fui pra Califórnia, fechei meu primeiro negócio em inglês, eu liguei pra minha mãe, eram 2 horas da manhã no Brasil. Ela, tá bem, filho? Eu falei, não, só pra te agradecer por ter me obrigado a falar inglês. E por conta disso, com 14 anos, eu já falava inglês fluente. A partir desse momento... Com 14 anos já. Meu pai me deu um paletozinho, e quem conversava com o comandante dos navios e toda a operação lá era eu, intermediável. A partir com 14 disso, anos? Com 14 anos. E aí eu comecei a tomar gosto pelo negócio. A partir disso, a conclusão da minha escola, até ter feito vestibular, eles foram ganhando diversos projetos, inclusive com a própria, aqui no Porto de Santos, na parte de segurança de abastecimento de navios. Então, nas férias, em vez de ficar pegando onda lá em Salvador, eu vinha para cá, eu entrava nas barcaças, eu acompanhava essas operações. E ganhou-se, inclusive, um contrato grande com a Petrobras depois do naufrágio da P-36 no ano 2000. Quer dizer, eu estava na época para fazer o vestibular ainda. Então a gente cuidava de toda a frota dos navios que fazem apoio marítimo para as plataformas. As plataformas ficam a 200 quilômetros da costa e elas precisam dos caminhõezinhos, que são esses navios que levam suprimento, equipamento, ferramenta, né? O pessoal vai de helicóptero porque é muito longe. E aí são 240, na época eram 240, quase 300 navios de apoio, e tinha muito risco nessas operações. Então a gente fazia, além da inspeção dos navios, toda essa parte da segurança, do planejamento operacional. Então eu passei também a frequentar Macaé, né, que é a grande capital do petróleo hoje no Brasil. Então eu sempre fui me encantando. Por isso que eu falei para a gente dar um passinho atrás. Então o empreendedorismo junto com a questão do trabalho foi esse ponto aí. Quando eu fiz engenharia civil, eu pensei em abandonar a engenharia, porque eu sou um cara muito prático, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Só que eu comecei a fazer cálculo 1, essas coisas aí, e um belo dia eu falei, eu vou largar tudo e vou virar designer, vou fazer arquitetura, que era o que eu queria, meu tio não tá com nada. E aí eu me matriculei no cursinho, cara. Comecei a fazer aula lá no cursinho, aí numa aula de matemática, um professor fera, lá tinha umas 200 pessoas dentro da aula do cursinho. Falou assim, achem a área dessa figura geométrica aqui, por trigonometria, eu já estava vendo integral na faculdade. Em 3 segundos eu resolvi, levantou a mão, ficou todo mundo olhando, eu fui lá, mostrei. Aí o professor, eu falei, tá certo, ele tá. Aí ele falou, eu falei, tudo bem, mas e aí? Ele falou, não, era por trigonometria. Eu falei, quer dizer que eu tenho uma ferramenta muito mais eficiente, eu não posso usar ela? É isso que você quer me dizer? Ele falou, pro nível que você voltou pro cursinho, você tem que voltar. Eu falei, então tchau, eu vou voltar pra engenharia. E aí quando eu voltei pra engenharia, eu comecei a fazer estágio muito cedo, então eu fui pra obra. Estagiei durante 18 meses sem ganhar R$1 em obra, acompanhando. Enquanto os estagiários remunerados ficavam jogando paciência no escritório, eu ficava sujando a bota de lama
indo lá com o sócio da empresa, que foi meu primeiro chefe, foi um cara incrível, o Dr. Gutenberg. Ele levava livro de mecânica do solo, ele levava livro de concreto, de estruturas de aço e dava aula pra gente. Ou melhor, pra eu e outras pessoas que estavam interessadas, né? E isso foi avançando muito, tanto é que no meu segundo semestre lá, eu já estava tomando conta de obra deles. O meu sonho era fazer engenharia submarina. Inclusive, ele foi sócio de um grande engenheiro, um grande navegador, já deu mais de 4 voltas ao mundo, que é o Aleixo Belov, um baiano muito famoso. E Aleixo tem uma empresa chamada Belov Engenharia, que faz muita engenharia submarina. Meu sonho era trabalhar com ele. E aí eu comecei a fazer cursos de mergulho para trabalhar embarcado, né? E trabalhar, na verdade, mergulhando. Sim. E eles iam ganhar uma licitação para a obra do Porto de Salvador. Já estava para assinar o contrato, já tinham ganhado, só que estava demorando. E eu continuei trabalhando nessa construtora aí que eu estava. Isso é um momento interessante também da minha vida, cara. Enquanto eu já estava tomando conta de obra sozinho lá na construtora e estava fazendo esses cursos, me surgiu uma mensagem de SMS naquela época, né? A gente não tinha iPhone, o Nokia da cobrinha. Surgiu aquela mensagem, na época o salário mínimo era 300 e poucos reais. Vaga para estágio normal, né? Do CIE na época. R$720, mas vale alimentação para trabalhar no Salvador Trade, que era o prédio comercial top, assim, lá de Salvador. Pô, eu falei, tô nessa, eu vou nessa, bora. Só que eu cheguei lá, cara, eu nunca fui um cara muito acadêmico. Eu sempre fui um cara de trabalhar muito, de aprender na prática, do relacionamento, dos conceitos inegociáveis, mas pô, o comer livro, como a gente diz lá na Bahia, não era muito a minha. Quando eu cheguei naquela sala, tinham 50 pessoas. Era o 01, o 02, o 03, o 04, o 05 da minha turma de engenharia da UFBA, que eu passei na Federal, né? Eu fazia Federal. Eu falei, porra, tô ferrado. não vai rolar. Não vai rolar. E eu tô trazendo isso porque eu acho que foi um momento muito interessante que eu comecei a ver lá, pelas dinâmicas que iam fazendo. Você constrói um posto de gasolina, tá aqui a planta, onde é que você posiciona o posto? Onde é que é a loja de conveniência? Porra, eu nunca fiz isso na vida. Aí você começa a ver que vai trabalhando muito outras, né, características suas, outros talentos que você tem. E aí começou a diminuir. Quando eu vi, eu já estava entre dois, convidaram a gente para fazer a reunião com o gerente geral da Petróleo Ipiranga na época. Era na Petróleo Ipiranga, a rede de postos, o estágio. E aí chamaram os dois, foi para entrevista, fecharam comigo. Quando fecharam comigo, eu tô descendo para pegar meu carro no estacionamento, adivinha quem me liga? A Belov Engenharia, dizendo que a obra ia começar na outra segunda-feira, que era para eu me apresentar. Eu tinha acabado de passar no processo seletivo para uma baita de uma, né? Pô, uma Petróleo Ipiranga. Aí eu falei, cara, e agora? O meu sonho é de ser mergulhador engenheiro ou eu vou para essa área corporativa? Adivinha qual eu escolhi? Eu fui pro corporativo. Eu pensei. Falei, pô, você é louco, cara. Você queria trabalhar. Mas eu pensei que eu tinha uma oportunidade de estar trabalhando num ambiente familiar, como eu já tinha trabalhado, de repente um momento estar assumindo e estar trabalhando junto com família, mas eu preciso de bagagem corporativa, eu tenho que entender empresa grande. A Belov não era do tamanho da Ipiranga naquela época. Hoje é uma baita de uma empresa, eles são referência, né, no que eles fazem, mais técnico. Mas para mim foi importante, né, ter seguido. Cara, foi sensacional. Com 6 meses eu já estava tomando conta da construção e manutenção dos postos de metade da Bahia. Então eu ia para a faculdade, tinha carro da empresa, cartão corporativo, celular e muita responsabilidade para tomar conta. Então eu formei em 7 anos e meio, eu levei muito tempo para formar. Mas esses 6 meses tudo como estagiário? O quê? Quando tava já cartão corporativo, o carro ainda como estagiário? Eu fui contratado antes de sair da faculdade. Eles já me contrataram, eu fui contratado ainda. Eu fiz o estágio e depois que eu fui estagiário, eu fui contratado.
Caramba! Não fui contratado como engenheiro, porque ainda não tinha um CREA, mas eu fui contratado para um cargo administrativo e dava o suporte lá a eles antes de pegar o meu canudo. E aí fiquei foi mais ou menos uns 4 anos que eu fiquei na Ipiranga, foi sensacional, né? E logo depois que eu formei, né, que foi lá em 2008, eu recebi uma proposta para trabalhar na construtora OAS, na época gigante, estava com a obra em Montevidéu, no Uruguai, e eu fui para lá, tinham 260 quilômetros de tubulação de gás com perda de 50%, que a gente precisava trocar de ferro galvanizado para PAD. E para lá eu fui, passei um período no Uruguai até que surgiu a oportunidade de eu vir a Santos para trabalhar com família. Mas acabou também que não deu certo o trabalho com família e surgiu a oportunidade de ter minha própria empresa, que hoje é a Evo, né, que tem aí 15 anos, vai para 15 anos de mercado, foi formada em 2011, que surgiu de uma outra oportunidade. Eu ia perguntar isso. Bom, já por mim já vai, já. Já. Aí depois eu volto aqui, relaxa. Você entendeu o meu background qual era. Então, cara, a Evo é uma coisa muito interessante. Porque assim, o que eu ia trazer antes de falar da Evo era em que momento você percebeu que segurança não era só processo técnico, mas também comportamento humano. E essa parte já entra a Evo junto com isso. Olha, essa questão da segurança como comportamento humano, isso vem aí da minha jornada por essas empresas por onde passei. Principalmente por esses trabalhos que eu fiz acompanhando a empresa da família, junto à Petrobras, a jornada que eu fiz lá em Macaé, por exemplo, que a gente embarcava nessas unidades aí, a gente ia a bordo das embarcações para fazer toda a inspeção. Eu participava das reuniões onde eram apresentadas todas essas questões aí ligadas a acidente, incidente, quase acidente que ocorriam aí, né, ao longo das operações. E eu fui brindado assim de poder estar na presença de pessoas referência na área. E desde cedo sempre era apontado essa questão aí de estar olhando para o ser humano. Até agora, um pouco mais recente, você tem, né, uma nova visão da segurança que se chama fatores humanos. Então fui acompanhando aí de perto essa evolução pela exposição que eu tive ao longo da minha vida de forma natural e ao longo da minha vida profissional antes de ter a Evo. Depois de que eu passei a ter a Evo, que eu fundei a Evo, isso foi exponencializado. Porque eu tive a possibilidade de trabalhar realmente diretamente com isso, fomentar e criar inclusive ferramentas para desenvolver isso com o cliente que eu posso te contar. Sim, e aí, bom, 15 anos de Evo, por quê? E por quê criar? Como é que isso nasceu? Como é que nasceu? Pois é. Isso é uma história bacana. Em 2011, o Brasil tava bombando no óleo e gás, tá? Bacia de Santos, pré-sal aqui, a coisa tava começando a acelerar, né? A gente tá falando, ainda era uma zona um pouco cinza, né, naquela época, por isso que não aconteceu tanta coisa aqui em Santos ainda, né? O break-even para tirar petróleo do pré-sal ainda estava bem elevado, diferente do que é hoje, mas se tinha uma demanda muito grande, o país estava muito acelerado. Tinha-se uma carência muito grande por mão de obra. Então o que aconteceu? Um empresário lá de fora, né, que depois veio até se tornar meu sócio, ele veio buscar empresas, parceiros que fossem para Singapura fazer treinamento dentro de uma plataforma de petróleo em inglês para os estrangeiros que vinham fazer uma operação. Naquela época era uma empresa chamada Noble Drilling, que faz perfuração, plataforma que perfura para poder chegar lá no poço, né? Era um contrato para a Shell, inclusive na época, e a Shell exigiu que eles chegassem no Brasil 100% treinados. 80% da tripulação era de estrangeiro e precisava fazer esse treinamento em inglês. Que treinamentos eram esses? Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho do Brasil. O que são as normas regulamentadoras? As famosas NRs.
O Ministério do Trabalho do Brasil, ele vai escrevendo, através de comissões aí, normas, cada uma tem um propósito ou uma atividade específica, né? Vai dar 1 a 37, por exemplo, a NR6 ela fala dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, a NR10 fala sobre trabalhos com eletricidade, a NR33 fala do trabalho em espaço confinado, a 35 em altura, a 37 fala do offshore de petróleo e gás. Cada NR dessa, ela tem treinamentos específicos, não todas, mas algumas elas especificam treinamentos que devem ser seguidos independente da sua atividade econômica no Brasil. Então, você pode trabalhar com construção civil, você pode ter um frigorífico, você pode ter um supermercado ou você pode ter uma plataforma de petróleo. Você tem que seguir as normas que são inerentes àquelas atividades que são desempenhadas naquele ambiente de trabalho e está atendendo tudo que está ali, não só o treinamento, mas todos os requisitos. Então, as instalações elétricas têm que seguir NR10, o pessoal que trabalha com a manutenção elétrica tem que ter treinamento conforme NR10. Então, só para ilustrar, a plataforma de petróleo não é diferente. Então, para operar no Brasil, tinha que ter esses treinamentos. E eles não tinham ninguém que fizesse isso, ou melhor, existiam empresas grandes, inclusive multinacionais aqui, que faziam isso de forma tímida a bordo, porque eles buscavam trazer o pessoal para o centro de treinamento deles e fazer no centro de treinamento. Isso acabava encarecendo muito, ele queria essa solução aí. E aí ele, inclusive, buscou essas empresas e falaram que ele era louco. Onde uns veem loucura, outros veem oportunidade. Então, não tínhamos nada desenvolvido ou pronto. Então, eu me prontifiquei. Como tinha um prazo aí de uns 4 meses para organizar tudo, eu desenvolvi todo o material, eu me capacitei, me preparei e comecei a buscar pessoas que pudessem dar o treinamento para mim. Então, técnico de segurança, engenheiro, só que o mercado estava aquecidíssimo. O que aconteceu? Foi chegando perto, não consegui ninguém. Eu fui o primeiro instrutor da Evo. Então eu fui para Singapura, embarquei lá na plataforma e fiquei 3 meses trabalhando lá, depois e recrutando gente no Brasil. Aí conheci um engenheiro, Paulo Lisboa, mandar um abraço para ele, inclusive grande amigo, parceiro, né? Desde o começo, aí foi quem foi me render lá. E aí, a partir daí, a gente começou a recrutar e desenvolver. Então, fizemos o treinamento e deu muito certo. Nós criamos, Vitor, uma disrupção no mercado. Porque nós mostramos para o cliente que fazer o treinamento a bordo era muito mais barato. Tanto é que a coisa pegou e esse empresário me chamou para ser sócio dele. E na época eu fui sócio, eu era sócio dele na América Latina, né? Era um outro nome, ainda não Evo, mas eu tinha toda essa parte da gestão. E a empresa de lá para cá só cresceu, a gente já gerou uma economia aí de mais de 1,2 bilhões de reais aí para os nossos clientes, já treinamos mais de 550 mil pessoas, né, nesse movimento de treinar a bordo. Mas, pô, legal, mas por que isso de você ter ido e tudo? Cara, porque quando eu fui, eu vi a dor do cliente. Eu vi que não era só um instrutor de alta qualidade com inglês fluente, ele precisava de gestão. Então, eu via que tinha algumas soluções de algumas empresas até que mandavam instrutor para lá, só que o cara subia em um mês para treinar 100 pessoas e treinava 10. Isso é um prejuízo gigante para o cliente e ele não tinha para quem reclamar. Então, eu montei todo um sistema de gestão, contratei equipe para poder gerenciar e a gente hoje, desde o início, trabalha com planejamento, gestão e execução. Então, o cliente, por menor que seja o volume de atendimento que eu vou fazer dele, eu recebo as demandas, eu recebo as trocas de turma, eu cruzo essas informações no meu sistema e eu digo exatamente as datas que eu vou mandar o profissional lá para bordo, qual tipo de profissional, porque ele tem a capacidade de cobrir o máximo de treinamentos possível e isso gera essa economia, isso gera todas essas vantagens, além da possibilidade de você estar treinando num ambiente de trabalho. Isso aí, até por terem treinamentos que precisam ser renovados, isso torna o treinamento dinâmico, né? E muito melhor. E aí, a partir daí, a gente começou com outras frentes, pandemia veio, eu estava com 25 instrutores embarcados na época, a gente teve que zerar. Nossa. A gente quase quebrou. Então, eu era avesso ao EAD, e os meus clientes ficavam, pô, Edu, faz o EAD, cara.
Pô, não, segurança do trabalho tem que ser olho no olho, tem que sentir a energia ali. Não, pô, mas precisa ter uma ferramenta. Na hora que virou, eu falei, ó, galera, essa é a hora de virar pro EAD. E foi muito bacana, porque a gente, imagina só, o Ministério do Trabalho e a Marinha, que são os dois principais reguladores aqui no Brasil, né? Lá fora tem outras entidades que obrigam. Porque tem essa demanda, porque tem a obrigação e órgão, né? Você está falando do segundo ambiente mais inóspito do mundo, não inóspito tipo de alta periculosidade. Sim. A primeira é a mineração, depois é a gente, é óleo e gás, né? Então a coisa é séria, como você falou aí no começo, cara. Tem que realmente tomar conta ali das pessoas. Então a gente, a Marinha e o Ministério do Trabalho, eles suspenderam a obrigatoriedade na validade dos treinamentos. Pô, todo mundo passou a focar só na operação principal. A gente começou a conversar com o cliente, ó, essa conta vai chegar. E vocês são mais preocupados do que isso, tá? Então alguns clientes acataram, a gente continuou dando treinamento pelo Teams, mas em 45 dias a gente montou um portal de EAD. Nossa, vocês davam aula primeiro pelo Teams ao vivo, vídeo chamada, e aí depois montou a plataforma. 45 dias, caramba, foi rápido. Em 45 dias a gente meteu uma Gravou plataforma, tudo? Os nossos instrutores, pra gente não demitir o pessoal, né? A gente mobilizou, eles falaram, ó, a gente vai para um movimento aqui até a tempestade passar. Então eles em casa, com celular, de forma mais artesanal, gravando conteúdo, a gente começou a tracionar. Tanto é que a empresa operou no negativo um mês. A gente conseguiu tracionar de novo. Obviamente, a gente teve que fazer um downsize. Desconectamos uma quantidade significativa de pessoas. Só que em 4 meses eu recontratei todo mundo de volta, cara. Então a gente foi, reduziu, seguro, fechou as portas estanque ali na tempestade e depois atravessou e foi embora. Então hoje o nosso EAD é a referência do mercado, por causa da pandemia. E eu ia perguntar isso, se o EAD continua. O EAD continua fortíssimo aí. A gente inclusive desenvolve treinamentos customizados de acordo com as necessidades do cliente. Eu tava pesquisando mais sobre a Evo, eu vi que vocês têm o estúdio lá e tudo mais, né? Muito legal. Mas assim, o EAD então se tornou o principal produto ou o instrutor ainda vai... O instrutor ainda vai, né? O EAD hoje é uma ferramenta de suporte. Entendi. Existem treinamentos que podem ser feitos 100% dentro do EAD, ok. Mas tem treinamento que precisa de prática. E tem treinamento que precisa ser presencial, né? E assim, os clientes gostam também dessa questão lá do instrutor. E aí, puxando o gancho novamente para a área da segurança operacional, que a gente está tratando muito aqui, a gente buscou também outras vertentes de serviço. Então a gente trabalha com coaching de segurança operacional, né? Inclusive isso nasceu de um cliente, né? Era antigo Odebrecht Óleo e Gás, depois se chamou Ocean e hoje é Forci, que eu fui conhecer e começar a trabalhar com eles na Coreia do Sul em 2012, buscar lá as unidades ODN 1 e 2. A gente começou a atender as 7 unidades da frota, é uma baita empresa, o pessoal de lá é fantástico, a equipe de lá, né? Profissionais assim, fora de série. E por conta disso da gente estar atendendo, eles estavam tendo alguns problemas em relação ao comportamento seguro das pessoas, dos colaboradores a bordo. Então a gente desenvolveu um coaching de segurança operacional. Então olha só, a gente... Ao invés do treinamento, que eu brinco que é de fora para dentro, né? Você traz o conteúdo de fora e treina a pessoa. O coaching, a pessoa já está treinada, né? 95% de compliance, ele já passou por aqueles treinamentos. Mas por alguma razão, Vitor, ele está passando debaixo de uma carga suspensa, ele está botando a mão numa carga, ele não está fazendo todos os procedimentos que ele precisa fazer, ele está se expondo desnecessariamente ao risco. Então a gente precisa ver de dentro para fora o que está acontecendo com ele, a questão comportamental, a questão né, do trabalho seguro, diversas ações. Então a gente começou a trabalhar com isso, além de programas de desenvolvimento de competência, onde você pega uma matriz, onde você tem todos os cargos, né, daquela plataforma de petróleo e competências que precisam ser absorvidas ou realizadas por aquele determinado cargo. Então você tem competências administrativas, você tem competência de segurança, competência operacional.
né? Um operador de guindaste, ele precisa saber fazer a amarração de uma lingada, ele precisa saber entender o plano de carga, o plano de içamento, ele precisa saber operar. Então, aquilo tudo está ali. E ele precisa ir sendo avaliado isso para todas as posições. Então, a gente começou a implementar isso a bordo junto com os clientes. Além da questão dos fatores humanos, né? Que é a nova visão da segurança. Então, a gente foi sempre evoluindo aí nesse sentido. Muito legal, eu tô escutando, eu só tô... É aquele típico episódio, Caio, e todo mundo que tá assistindo, escutando a gente, que eu só escuto. É o que a gente só aprende. Bom, como a gente tá com o nosso tempo um pouquinho apertado, eu queria falar muito rapidamente sobre liderança e sobre ser líder. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar sobre a pandemia, que você toma uma decisão de... demitir algumas pessoas, e em 4 meses você traz essa galera de volta. E aí, bom, eu quero falar sobre isso, mas eu também queria falar da parte de líder quando tá sobre pressão, sobre decisão errada e tudo mais. Eu quero trazer isso aqui pra gente falar um pouco e depois ir lá pro campus. Bom, você acha que nas lideranças falta, na verdade, a minha pergunta é, você acha que ser um humano completo falta nas lideranças de hoje? E como é que dá para os líderes de hoje ser esse ser humano mais completo? É uma pergunta complexa, né? Até porque, assim, eu vou te devolver com uma pergunta. O que é um ser humano completo? Tá. Né? Existe ser humano completo? É complexo, mas vamos trazer de volta para o que você está colocando aqui, né? Em relação à questão vamos chamar de liderança humanizada? Tá. Eu acho que é liderança humanizada, que é a forma que eu costumo conduzir, né? Que a gente traz aí para os nossos fatores básicos e negociáveis. E você trouxe um outro ponto que ele está muito alinhado com isso, apesar, digamos, de ser um tema independente, mas é o que vai fazer você ter sucesso nessa situação, que é a gestão de crise. Comportamento no momento de crise, cara. E para um líder, se ele não tiver equipe com ele tá ferrado. Se ele não tiver equipe ali alinhada, né? Eu gosto de fazer muito analogia com a questão naval aí, com a questão do mar, porque pô, fui um cara criado no mar, sempre gostei da questão do mar, aprendi a velejar muito cedo. Então, assim, você não tem a tua tripulação alinhada com você para atravessar uma tempestade, para segurar ali o timão, botar a proa pro vento, fechar as escotilhas, você vai afundar. E como é que você tem essa tripulação ali fechada contigo, não entrando em desespero? Na minha opinião, é realmente tendo essa liderança humanizada que ela vem com base nos seus valores essenciais. Então, o que hoje, para mim, e aí entrando até um pouco nessa questão, né, dos líderes de hoje e tudo, na era da inteligência artificial, a inteligência artificial é maravilhoso. Porque a inteligência artificial não vai ter o sentimento que a gente tem. Não vai ter essa, né, a alma. É artificial, né, a nossa aura. Então, assim, vamos trazer um pouco para isso aí. Sempre fui dessa base. Primeiro, amor e respeito ao próximo, começando por nós mesmos, porque se nós não tivermos amor e respeito a nós mesmos, a gente nunca vai conseguir amar e respeitar o próximo. Quando se diz amar, não é o amor, coraçãozinho, né? Não é isso, é o amor na essência, né, do ser humano, né? Que eu diria que até vem aí junto com respeito. Então, é aquilo que papai e mamãe falavam quando eu era pequenininho, não faz com outro que você não quer que faça com você, cara. E vice-versa. E faça com outro que você gostaria que fizesse com você. Né? Dar um bom dia, dar um sorriso, tratar bem. Então, assim, eu acho que começa muito por aí. E aí, trazendo para a liderança, eu tive a oportunidade
mais acentuada de liderar a partir da Evo, né? Então montei a minha equipe. Óbvio, eu tinha equipes, eu liderava o pessoal lá, mas eu digo assim, realmente de estar na posição principal, né? O comandante do navio, quem está ali responsável, que vai dizer a direção que a gente vai apontar. Então, a partir disso, eu comecei sempre a trabalhar dessa forma. Então, a empresa hoje vai para 15 anos, Vitor. Cara, eu tenho pessoas lá comigo, várias, de 15, de 14, de 13, à medida que a empresa foi crescendo. Nosso turnover é muito baixo, né? E realmente existe essa fidelidade porque eu sempre busquei tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Enxergar, olhar com empatia, se colocar no sapato do outro. Não punir o erro simplesmente como uma demissão, pô, incompetente e tal, é muito fácil. Será que o cara não errou porque você não treinou ele direito, cara? Então o tempo de empresariado, as experiências foram me trazendo essa maturidade. Então sempre voltado nessa questão do olhar pelo ser humano. Por isso que eu te falei que a coisa realmente se potencializou aí com a Evo, e não é necessariamente na linha de trabalho que a gente faz para o cliente não, cara. Foi no dia a dia. E aí vamos trazer para um outro ponto, né? Aí equipe alinhada, nesse sentido, né? Buscando dessa forma. Agora a gente traz para outro ponto, que é gestão de crise. Pô, as primeiras porradas que a gente toma, a gente entra em desespero. Mas aí, a idade e a experiência vão te trazendo uma lição, que é o que vai fazer você evoluir. Porque eu acho que se você não aprender isso, você não evolui. Todas as dificuldades que são trazidas na sua vida, você tem duas opções, você tem dois caminhos a seguir, cara. É uma escolha de dois caminhos ali. Ou você reclama, lamenta e foca no problema, ou você olha e fala assim: Papai do céu, você está me passando uma mensagem aqui, né? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Seja uma crise financeira, seja uma doença, seja um problema corporativo com o cliente ou com o sócio, ou o que seja. O que seja. Seja questões econômicas do seu país, seja uma pandemia como a gente teve. Cara, olha o tamanho do problema da pandemia. A pandemia foi terrível. Foi. Edu, o que a pandemia foi pra você? Acabei de falar. O meu EAD nasceu por causa da pandemia. Surgiu uma dificuldade, a gente viu como oportunidade. Então, esse é o recado que eu dou muito para a juventude, né? A gente tem uma geração hoje que ela é extremamente inteligente, ela tem acesso à informação de uma forma absurda, você consegue conversar em profundidade, né? Porque é muita questão, muito assunto, mas é uma geração muito ansiosa, uma geração que tem muita dificuldade, às vezes, em relação à questão da dificuldade, né? De culpar os outros, né? Então, o que eu falo é: para de culpar o outro, cara. Olha para aquilo ali, olha para a solução. Vê o problema, encara de frente, busca a solução e pega aquilo ali como uma lição para te fazer mais forte. Então, a equipe alinhada com isso, porque eu não atravessaria a pandemia sem uma equipe confiando em mim, né? Pessoal desesperado, pessoal, né? E dentre outras dificuldades que nós enfrentamos por aí, questões corporativas, sempre com muita confiança, com muita tranquilidade, com esse olhar, né? Que não é vou trazer aquela... Eu gosto muito desse ditado, cara. Quando você tá num barco que tá no meio de uma tempestade, não sei se você já ouviu essa aí, né? E aí você tá numa tempestade, né? Tá aquele vento ali. O pessimista, ele reclama. O otimista, ele fica parado esperando o vento mudar de direção para ele conseguir navegar. O realista, ele ajusta as velas ali, meu irmão, e ele vai embora. Então acho que é esse caminho que a gente tem que buscar, né? É isso, perfeito. Perfeito. Bom, como eu falei, a gente tá com o tempo apertado e aí eu queria muito trazer, quero muito falar, né? Porque também era um dos assuntos principais. Como é que você se envolve com o campus antes de se tornar presidente? Olha, eu tô no campus há 8 anos. Eu fui levado ao campus por um grande amigo, né?
hoje, na data de hoje, está como nosso secretário de ouvidoria aqui de Santos, mas ele já foi presidente do campus, o Elias Júnior, deixa um abraço para ele. E o Elias me apresentou o campus de uma forma, né, com a oportunidade de ver o que acontecia lá dentro, o que era feito na vida daqueles jovens, cara. Porque eu via de fora, né, você via eles passando, bonitinho ali, referência onde trabalhava, até empresas que eu trabalhei aqui, tive a oportunidade de ter jovens do campus, mas não conhecia a organização. Então, em 2018 eu tive essa oportunidade, o Elias me convidou, então eu fiz parte da gestão, eu fui para o conselho, então trabalhei no conselho do campus. Nessas 3 últimas gestões eu fui conselho, depois eu fui para a diretoria, e nessa última gestão do nosso ex-presidente Elber Justo, né, que me antecedeu, eu fui por 2 anos vice-presidente e agora assumo esse grande desafio com muita alegria, né? Realmente assim foi amor à primeira vista, a oportunidade de estar mergulhando ali, vendo, né, a vontade de vencer daqueles jovens, Vitor, é incrível poder colaborar para fazer a vida deles melhor. Mais ainda. Qual é a grande missão que você quer deixar nesse legado? Olha, 60 anos vamos comemorar no ano que vem, né? 120 mil jovens formados. Sem dúvida, né, muito trabalho foi feito. Eu acompanhei a gestão dos últimos 3 presidentes, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a revolução positiva que o Elias Júnior fez lá dentro, dentro da gestão dele. Então, de ter profissionalizado mais ainda tudo ali do campus, continuidade com Elias Pai, que o sucedeu e que atravessou uma pandemia. Um trabalho também excelente que o Elber fez. Eu acho que grandes nomes, né, eu tive a oportunidade de acompanhar, e cada um deixou o seu legado e a sua assinatura. Isso é muito importante, né? Cada um tem a sua característica. Mas é importante lembrar que assim, o campus ele não é gerido somente pelo presidente. É um diretor-presidente, né? É uma diretoria que conta com 9 membros, e você tem os 2 conselhos, deliberativo e fiscal, totalizam aí mais 20 voluntários. Então a gente tem 29 pessoas ali, coordenadas por um diretor-presidente, que hoje é o meu cargo. Então é importante ressaltar a importância de cada um, né? São profissionais de diversas especialidades, voluntários, então ninguém recebe para estar trabalhando, estão ali por amor. Tem gente que está ali há mais de 40 anos, Vitor. Então é realmente incrível. Fora o corpo técnico que a gente tem no campus, os funcionários, né? A turma que a gente tem lá, ela é fantástica. A minha ideia para o futuro, para desenvolver a minha assinatura, né, o tempero baiano que eu pretendo dar ali na minha gestão junto com o meu super time aí, é focar em criar ainda mais oportunidades para os jovens, porque hoje a gente é muito focado na área de porto, de comércio exterior, do que a economia de Santos tradicionalmente já desenvolve. Sim. Mas eu sou um cara, por exemplo, que eu estou trazendo o óleo e gás para cá. Então eu estou junto com o time trabalhando, trazer para cá. A Petrobras já está super mais ativa aqui. A gente está com outras operadoras, outras empresas. Então é trazer o óleo e gás para o campus, trazer a questão da tecnologia. Então abrir outros arcos de aprendizagem para a gente desenvolver os nossos jovens, conectar com estes outros mercados, exponencializar. Hoje a gente está com 1.300 jovens mais ou menos aí, né, empregados por ano, e a gente levar para 1.500, para 2.000, a gente criar mais oportunidades. Então esse é um foco, e o outro é reforçar ainda mais a qualidade dos nossos serviços, né? O trabalho que a gente faz junto com o jovem. Eu gosto de dizer, viu, Vitor, que o campus ele não é uma instituição de conexão do jovem com o mercado de trabalho, do jovem aprendiz, porque tem várias que fazem isso, né? Ah, tá, vocês focam no jovem em situação de vulnerabilidade? Sim. Ah, vocês são, né, um projeto social? Sim, mas a gente é muito mais que isso.
A gente é uma plataforma de lançamento, cara. A gente tá, eu acho que mais próximo da NASA do que de uma instituição social. Por quê? Porque a gente pega aqueles foguetinhos ali, só que a gente tem que colocar os propulsores, dar uma arrumada, um polimento. Mas por que eu digo os foguetinhos? Porque são jovens incríveis que vêm com vontade de vencer. Então, vontade de vencer tem que estar ali dentro. A gente checa. Tem vontade de vencer? Então vem pra cá. Tá em vulnerabilidade social, vontade de vencer, ok, vem aqui para a oficina. Então a gente vai passar 4 meses fazendo uma formação, muitas vezes para ensinar coisas que eles não têm oportunidade de ter na casa deles e na escola. E com isso a gente potencializa de uma forma que você não tem noção e conecta ele com o mercado, porque a gente tem empresas parceiras. Então o objetivo é fazer esses foguetinhos mais potentes ainda para que eles possam alçar mais voos e criar mais espaço aéreo aí para eles poderem estar voando mais alto. Não, olha, quem é principalmente aqui de Santos, Baixada Santista, sabe muito bem a importância do campus, né? E principalmente agora que você está trazendo na importância da vida desses jovens. E é muito legal saber mais de perto, assim, sobre o campus, né? Porque a gente às vezes passa por ali, aí vê a galera uniformizada, tudo bonitinho, mas a gente às vezes nem para, né, pra ir pesquisar mais e tudo mais. E é muito legal. Bom, o que eu quero falar pra você é que campus, conta a Auricast para o que precisar. Quiser trazer a galera aí para conhecer o estúdio, vir aqui no podcast. Vou fazer diferente. Convidadíssimo. Vou fazer diferente. Eu já estou fazendo um convite para você, para sua equipe irem lá conhecer. Vamos, a gente então. Mostra para vocês lá o projeto, esse projeto que você faz aqui, né, podcast, essa parte de comunicação. Né? Hoje a gente está nessa área de uma comunicação mais aberta, muito nos interessa, né, para ajudar lá os nossos jovens. Então vamos fechar essa parceria. E bom, pra gente encerrar de vez o nosso episódio, porque, gente, se deixar, a gente ficaria falando, mas o Edu é muito ocupado, não tem como. Bom, assim, se você pudesse dar um conselho direto pros jovens do campus, o que você falaria? Olha, se eu puder dar um conselho direto, eu posso estender não só para os jovens do campus, mas para os jovens em geral. Eu falaria para vocês o seguinte: continuem estudando, continuem buscando, correndo atrás dos seus sonhos. Não se esqueçam, né, que não é só fazer o que a gente gosta. Então, o meu sonho é caçar água-viva lá na Indonésia. Cara, alguém vai ter que pagar os seus boletos. Caçar água-viva na Indonésia pode não ser suficiente para pagar os seus boletos. Então, caminhe junto com essa questão econômica, mas além de estudar, de se capacitar, de se desenvolver, o que eu digo que é mais importante, se atenha aos seus valores básicos e inegociáveis: caráter, honra, respeito, lealdade, honestidade e principalmente amor e respeito ao próximo, a você, se colocar no lugar do outro, empatia. Todos esses valores aliados a trabalho duro e proatividade, meu amigo, eles te levam a qualquer lugar. Porque não adianta você ser um cara super competente, um gênio do marketing ou da ciência espacial, sem você ter esses valores básicos, né? E você não precisa ser tanta coisa. Se você tiver esses valores e você tiver conhecimentos técnicos, é isso que vai fazer vencer. Então, assim, atenham-se a isso, respeitem as pessoas, respeitem os mais velhos, respeitem seus pais, conversem com eles, se desenvolvam e amem e respeitem o próximo e a si mesmo. É isso aí, fica o recado. Edu, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado por esse tempo, de verdade. Sei que esse tempo pra você é uma coisa muito valiosa, mas muito obrigado mesmo, viu? A gente que agradece, eu que agradeço, né? Tempo é valioso, mas a presença aqui com certeza é muito valiosa. Por isso que a gente tá aqui. É isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Vou deixar aqui na nossa descrição, vai aparecer aí pra vocês, o LinkedIn do Edu, tá bom? Pra ir lá seguir ele, acompanhar tudo que ele faz. Segue também as redes sociais do campus e vai lá conhecer mais essa instituição belíssima aqui da nossa região. Me segue também, @VitorLeutz. Se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário que a gente manda pro Edu, ele manda pra gente e a gente responde. Ativa as notificações
curte o vídeo, tá bom? Pra você que tá nas plataformas digitais, que bom ter você aqui com a gente. Segue a gente aí também que dá, tá bom? Mais uma vez, Edu, muito obrigado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Tchau!